E aí, pessoal, tudo bom? Bom, vamos para a nossa história de hoje. Essa história de hoje vai ter uma tarefa para vocês depois. Já que vocês estão fazendo algumas atividades e nós estamos na pandemia em virtude do coronavírus, hoje eu vou contar uma história de uma menina que tinha medo de quase tudo. E aí ela aprendeu a lidar com esse medo de uma forma bem interessante, bem legal. A história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, que foi escrita pelo Chico Buarque. Vamos lá para a história, então? Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria em festa, também não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de pular amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra, acredita? Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Essa era a Chapeuzinho Amarela. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão, mas tão grande que era capaz de comer duas avós, o caçador, o rei, a princesa, 7 panelas de arroz e ainda um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, um branco azedo. Porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. Ele gritou de novo: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada de toda essa história, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: "Para, assim não dá. Chega, do jeito que você tá. Para, fica quieto." E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato, cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo na vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha, com todos os coleguinhas da escola, com o neto do sapateiro, aquele da sola do sapato que ela não comeu. Mesmo quando ela está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Dessa forma, o dragão virou um gão-drá.
Os monstros viraram tronsmos. E agora, eu deixo uma perguntinha para vocês. O que o coronavírus pode virar? Tá bom? Eu espero a resposta de vocês depois. Beijão!